país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada e os caracteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido, nem instituição que não seja escarnecida. Não existe nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Já não se crê na honestidade dos homens públicos. O tédio invadiu todas as almas. A mocidade arrasta-se envelhecida das mesas das secretárias para as mesas dos cafés. A ruína económica cresce, cresce, cresce. As quebras sucedem-se. O pequeno comércio definha. A indústria enfraquece. A sorte dos operários é lamentável. O salário diminui. O Estado é considerado na sua ação fiscal como um ladrão e tratado como um inimigo. A intriga política alastra-se. O país vive numa sonolência enfastiada. Como pode a atualidade rever-se numa história com mais de 100 anos? Se Eça de Queiroz fosse vivo, completaria hoje 166 anos e com certeza teria resposta fácil para esta pergunta. Mas comecemos pelo início. Afinal, onde nasceu este homem que escreveu há mais de um século textos que podiam ter sido escritos esta manhã? O facto não é consensual. Eça de Queiroz foi batizado no dia 1 de dezembro do mesmo ano em que nasceu em Vila do Conde e nunca negou ter nascido nessa cidade. Mas para a história fica uma carta escrita por Carolina Augusta, mãe de Eça, onde diz que o seu filho nasceu na cidade da Póvoa de Varzim. E se toma por certo que nasceu na Póvoa, é certo também que passou os seus primeiros anos de vida em Vila do Conde, com uma ama, Ana Joaquina, que foi sua madrinha, podendo ler-se ainda no assento de batismo que Eça é filho de mãe incógnita. E foi em Vila do Conde que, para efeitos legais, se tornou cidadão. O Eça de Queiroz passou aqui os seus primeiros 6, 7 anos de vida e passou a existir como cidadão aqui em Vila do Conde, porque a certidão de nascimento é de Vila do Conde. Ordinariamente, todos os ministros são inteligentes, escrevem bem, discursam com cortesia e pura dicção, vão a faustosas inaugurações e são excelentes convivas. Porém, são nulos a resolver crises. Não têm a austeridade, nem a concepção, nem o instinto político, nem a experiência que faz o estadista. É assim que há muito tempo em Portugal são regidos os destinos públicos. Política de acaso, política de compadrio, política de expediente. País governado ao acaso, governado por vaidades e por interesses, por especulação e corrupção, por privilégio e influência de camarilha. Será possível conservar a sua independência? Conhecido pelo realismo da palavra, em Eça percebe-se que a atualidade é um tempo que se estende por vários séculos, tornando a pessoa e a sua obra intemporais. Eça faz parte de um conjunto de autores de todos os tempos, de todas as eras. Crítica e ironia são duas das suas marcas de excelência. Eça de Queiroz é, se não o maior, um dos maiores escritores portugueses, não é? No século XIX, a sociedade apresenta-se de tal forma, com uma roupagem de tal forma, que se adaptam perfeitamente e que essa roupagem veste perfeitamente a sociedade do tempo que estamos a viver neste momento. E é redutor atribuir a atualidade dessa apenas a alguns dos seus textos. Na própria ficção, embora os enredos já estejam diluídos e ultrapassados, encontramos personagens tipo, que século após século se repetem na sociedade. Não deixa de ser interessante como um homem que viveu no estrangeiro conseguia, com essa distância, perceber muito bem o que se passava cá e caracterizava tão bem os portugueses com as suas qualidades, defeitos, vícios e vaidades. O Eça tem textos intemporais que se aplicaram ao século XIX, ao século XX, ao século XXI, porque eles falam dos homens. Há textos que o Eça escreveu, como dizia, que para mim exprimirão sempre as características do povo português e, portanto, são muito atuais. Circula agora na internet circulam alguns textos do Eça, que nós vemos exatamente aquilo que foi escrito há 100, 150 anos ou mais, e se aplicam tão bem ao momento que nós estamos agora a viver. Teria essa uma capacidade suprema ou uma capacidade terrena, possível apenas a quem muito bem conhece Portugal e este ser português? De qualquer das formas, esperamos que hoje, tal como então,
as notícias da morte de Portugal sejam exageradas.